construa um automóvel e ataque o Império de Tsukasa antes que Chrome fale demais. Haruardo, Domodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de Dr. Stone, onde irei falar o que eu achei, como foi o que eu gostei, sobre o episódio número 4 da segunda temporada. Um episódio, meus queridos, que foi interessante, porque quando o Senku pensa que o Chrome foi levado, ele está sob custódia do Tsukasa, ele pensa, tá na hora da guerra começar. E acontece que ele constrói um automóvel para que ele possa levar todos os seus itens científicos para fazer maneiras de contra-ataque, porque eles no corpo a corpo não vão vencer o Tsukasa, já se eles tiverem a ciência, eles vão vencer. Porém, eles lembraram que eles não podem ficar se divertindo construindo um carro como o Senku queria, porque eles vão ter que fazer isso de uma maneira acelerada, porque estamos falando do Chrome, o Chrome que foi levado. E se a gente não quiser que o Chrome morra, porque ele vai falar demais como a Kohako avisou, eles vão ter que focar logo em acelerar isso, levar os negócios e ir logo pro Tsukasa. Então foi interessante isso, gente, porque a gente viu o destino do Chrome, que foi meio que manipulado graças a um personagem novo, e esse personagem novo mostra muito o que a Nikki diz, que não é muito como se eles quisessem ficar ao lado do Tsukasa. Eles ficam devido aos poderes sem modos que o Tsukasa possui, aos status que ele possui. Desejam voltar para a era da civilização tecnológica, porém falta poderes, aquisições para eles poderem ter aliados como o Senku. Porque se eles forem, pode ser que eles sejam pegos no meio do caminho e mortos pelo Tsukasa. Então é interessante porque eu acho que isso mostra mais de um personagem que é um dos braços direitos, ou esquerdo, como se preferir chamar, Tsukasa, embora eu mesmo não considere isso. E a gente vê também outros fatos interessantes em volta do episódio mesmo do Tsukasa. A primeira interação dele com o Chrome, a gente vê que o Chrome ele seria morto e ele escolhe esse destino. Eu diria que também o momento que a gente vai ver a interação de outros personagens com o Chrome vai ser interessante, porque o Chrome pode conhecer o Taijo antes dos demais, e isso vai ser legal se acontecer. Então tem muita coisa rolando que vai acontecer em Dr. Stone, e eu quero falar algumas cenas relevantes desse episódio com vocês, do que eu achei legal, pra gente conversar um pouco, bater um papo. Então, conta com o seu like, com o seu compartilhamento, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com uma amiga, com um amigo, com a namorada, com o namorado, com o noivo, com a casada, com a amante, que vai ajudar bastante. Então, bora continuar falando sobre Dr. Stone, que foi um episódio fenomenal, porque teve muitas coisas bacanas. Tivemos nosso querido Chrome enfrentando Tsukasa, tivemos a introdução do Uki, um personagem interessante, tivemos Magna voltando para o vilarejo da ciência e tivemos a primeira construção de um automóvel. Então, bora continuar falando sobre o episódio mais recente de Dr. Stone, onde Senku nos apresenta mais um item tecnológico que será de suma importância para vencer Tsukasa. Com essa impressão geral em torno do episódio, em algumas cenas relevantes, o que teve de destaque, o que eu gostei, vamos logo ao início, onde vemos que tá naquela música melancólica, aquela música bonita da Ririan, ocorre que é mostrado o plano que vai ser feito, uma aliada nova. É interessante porque a gente vê que a Nikki praticamente vai escravizar o Gen até que ele fale perfeitamente e cante como a Ririan. Então o Gen vai começar a fazer o treinamento de K-pop, entendedores entenderão. E acontece que foi interessante porque, como uma super fã, ela vai polir esse garoto até ele falar a língua da Ririan fluentemente. E o mais bacana de tudo isso é que a gente vê que os pontos que ela dá como questões que vão ser uma adversidade é interessante. Há pessoas que não vão ser enganadas tão facilmente e não precisa ser uma super fã como ela. Ocorre que tem pessoas como, por exemplo, Ukyo, que é o braço esquerdo do Tsukasa, que disputa a posição de importância com o braço direito, que vai notar certas semelhanças, que é o arqueiro, que tem um super ouvido biônico. Então é interessante porque isso pode virar uma emboscada ao plano deles, e assim ele vai perceber e avisar. Então a partir disso é interessante porque eles teriam que fazer outras medidas. Porém, fica mais complicado ainda quando o Magna volta para o reino da ciência e avisa do que ocorreu. A partir desse momento, o Senku vai construir o automóvel. Porém, conforme ele vai se divertindo com o pessoal construindo esse carro, a gente vê que estamos falando do Chrome, o cara que nunca vai andar para trás e vai falar na cara do Tsukasa que é um cientista. Nesse momento, a gente vê que a Kohako avisando isso, o Senku pensa, é melhor a gente começar a acelerar. E todo mundo concorda. Então foi muito interessante porque a partir desse momento a gente vai pro outro lado do episódio, pro Império Tsukasa, entre o confronto de Tsukasa e Gen. E chegando em um dos momentos climáticos desse episódio, como da segunda temporada, vamos falar do confronto entre Tsukasa, o antagonista principal de Dr. Stone, versus o braço direito de Senku, nosso querido Chrome. É interessante porque, mantendo a convicção ao custo de sua vida se necessário, vemos que ele seria jogado ladeira abaixo diante de um rio, seria morto pela queda. Então é interessante porque mostra a força sobre-humana das criaturas de Dr. Stone, como por exemplo a habilidade no arco e flecha, a habilidade, digamos que, do Tsukasa jogando um tronco de árvore, fazendo com que o Chrome ficasse vivo. Então é interessante porque o Tsukasa, ele poderia muito bem ter matado o Chrome,
Chrome. Porém, ele não matou o Chrome devido à sua convicção. É o ponto que eu gosto de acreditar. Porque eu espero ver que mesmo se o Chrome tivesse aceitado mentindo, o Tsukasa iria perceber isso. E acontece que vendo a convicção que ele seria leal a Senko, por isso que ele conseguiu ficar vivo. Pelo menos é o que eu gosto de acreditar. Para todo caso, a gente viu que ainda estava como prisioneiro, porque ele está numa localização onde só tem primatas ali de Tsukasa. E a partir desse momento, ele fala com o Ukyo, que foi o arqueiro que pegou o Chrome, onde ele achou. E desse momento, a gente vê que o episódio vai se concluindo porque o Ukyo manipula os fatos, falando que ele estava na Caverna dos Milagres, onde ele consegue o ácido para despetrificar as pessoas. Neste momento, o episódio é concluído com a expectativa do porquê o Ukyo fez isso. Ele quer causar uma revolução no Império Tsukasa? Sem dúvidas, um ótimo episódio para Dr. Stone que deveria ser exaltado. Afinal, a construção do automóvel é o ponto alto, porém eu quero que vocês tenham noção que não é o primeiro modelo como está descrito, é o primeiro modelo, digamos que na construção de um automóvel dos tempos modernos que estávamos acostumados há 3.000 anos atrás, como na época do Senko. Porém, eu quero que vocês tenham noção que o primeiro automóvel que o Senko criou foi respectivo aos primeiros episódios do Dr. Stone, quando ele está indo ao vilarejo de Ishigami. Um automóvel construído que você precisaria de um empurrão para continuar mobilizando, usando. Ele não tem um dispositivo de locomoção, algo que o torna um automóvel por completo. Porém, o automóvel, no caso um carro primitivo, já havia sido feito. Esse é o automóvel dos tempos modernos, então eu acho que é interessante frisar isso. Mas eu acredito que até o próprio anime, ele deu dois termos diferentes para a primeira construção que o Senko havia feito, como para a construção mais recente, que, em verdade, é o automóvel, porque pode frear, pode ir para frente, virar. Então, é interessante frisar isso, que é o primeiro, digamos que, projeto realmente arquitetado para continuar sendo desenvolvido. Para todo caso, acredito que o confronto do Chrome e do Tsukasa foi legal. Acontece que eu acho que o Chrome conseguiu sobreviver porque ele também não falou muito sobre o quão vasto está já o Império lá do Reino da Ciência e qual a sua importância, que ele seria meio que o sucessor do Senko. Porque se fosse isso, talvez ele estaria preso. Mas, para todo caso, é interessante a compaixão do Tsukasa, porque ele diz que ele não discorda da tecnologia. Ele até acharia de bom grado, possivelmente, se o Senko quisesse fazer um reino da ciência realmente. Mas não onde haveria, digamos que, os meios para causar guerra, sangue, digamos que formular de volta a volta por completo da civilização. Então é interessante isso porque ainda difere, por mais que ele reconheça a tecnologia em modos. A partir desse momento vemos que é um antagonista interessante, é um antagonista gostável. Eu já disse sobre os ideais do Tsukasa, são os ideais bacanas, porém que diferem com o ideal que deve ser seguido. Então, sério, não tem como. Ele é um dos melhores antagonistas dos animes e a atitude que ele fez nesse episódio só dá alvo de elogios, ainda mais porque eu acho que essa vai ser uma temporada muito interessante no desenrolar do Tsukasa, ainda mais quando ele se encontrar com o protagonista. Para todo caso, praticamente sobre o Ukyo a gente não sabe muito o que dizer. Ele é muito inteligente porque ele não queria machucar o Chrome. O Chrome, pensando cientificamente, viu a melhor maneira de sair ileso. E a partir disso, a gente viu que foi uma trégua onde o mesmo admite que o Chrome venceu aquela batalha. É interessante de frisar isso. E a partir disso, praticamente exaltado tudo, porque ainda estamos em volta do Ukyo e seus possíveis planejamentos e ideais para uma revolução. A gente fica pensando, é isso que a gente pode esperar? O que podemos esperar para o próximo episódio? Haru-senpai. Para o próximo episódio de Dr. Stone, tem alguns pontos muito relevantes que devemos pensar, como por exemplo, o destino de Gen. Será que ele vai continuar seguindo o plano, ou devido ao sequestro, à aquisição do Império Tsukasa sobre o Chrome, ele também atacará? Quais serão os seus ideais e planejamentos? O que Senko fará com ele? Para todo caso, a gente vai ver ele ser punido diretamente, pessoalmente pela Nick ou pelo telefone? Será que veremos, antes do reencontro de Senko com Taijo e Yuzu-chan, Yuzuriha e Taijo encontrando o Chrome? Porque será que ele será feito de prisioneiro? É um ponto interessante isso tudo, porque pode ser que o Tsukasa queira usá-lo como uma moeda de troca em volta do Senko. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não, a gente fica curioso. O que a gente sabe é que o próximo episódio deve desenvolver um pouco do Chrome e do Ukyo, e é um ponto interessante porque a obra de Dr. Stone está mostrando que há muitos personagens interessantes e esse império que o Tsukasa tem construído é muito momentâneo. É um império que logo logo vai desabar, porque ele não tem muitos motivos de como conquistar as pessoas, a não ser a força dele e, digamos, o exército. Logo logo esse exército desaba, porque se esse braço esquerdo dele se aliar ao Senko, mostra o quão fácil é conquistar as pessoas para a volta da civilização. Então seria interessante ver o Ukyo e Senko também no próximo episódio, mas pode ser que o Senko chegue como todo protagonista bem shonen, já com aquele ar, vim resolver a parada, só que através da ciência no automóvel, encontrando Tsukasa. Então é interessante porque expectativa é colocado, o próximo episódio vai ser muito bom, e você já sabe que lançando a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Dr. Stone, Mata na